Olá, meus irmãos, meus amigos, estamos falando sobre Jonas e mais uma vez nós vamos ver o despertar de Deus. Claro que o despertar aqui que nós estamos falando é um despertar espiritual, é um avivamento no nosso ser, que nós estamos meio que apagados, nós estamos meio que devagar na obra de Deus e as almas estão perecendo. Agora vamos ler o verso de número 5, olha só que interessante. Então temeram os marinheiros, o barco estava a ponto de quebrar-se, e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Lembra que ele fugiu da presença do Senhor. Lembra que nós falamos, quando você foge da presença do Senhor, você vai descendo, descendo e descendo. Ele desceu para Jope, foi o primeiro ponto lá no verso 3. Depois descendo para dentro do navio. E aqui afirma que agora que ele desceu ao porão do navio, ele foi na parte mais profunda do navio. Estava lá no fundo. E o texto diz fazendo o quê? Dormindo. Deus mandou uma tempestade, por quê? Porque Jonas desobedeceu. A partir do momento que nós desobedecemos, consequências vêm sobre nossa vida. Deus mandou um grande vento, Deus mandou uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. O navio que era indestrutível aos olhares humanos, agora estava a ponto de quebrar-se. Isso assustou de tal maneira os marinheiros, que cada um clamou ao seu Deus. Todos, irmãos, tinham uma crença. Todos no mundo que nós vivemos têm crenças. Cada um tem uma fé, aplica em alguma coisa. E eles começaram a aplicar, clamando aos seus deuses. Mas só tinha um Deus que podia livrar. Era o Deus de Jonas. E o que estava fazendo Jonas? Dormindo. O que Jonas estava, naquele momento que deveria estar na obra, servindo? Ele estava dormindo. E os outros, coitados, clamando cada um ao seu Deus. As pessoas estão aí, irmãos, clamando aos seus deuses. E nós temos o Deus verdadeiro. Pensa nisto. Não mude. Um dia eu estava em viagem, cansado. E o avião fez uma conexão em Brasília. E ali eu entrei no avião, já para vir embora para Salvador, já estava vários dias fora. Estava um mês fora de casa. Minha mãe estava doente. Eu passei aquele tempo lá com ela em São Paulo. E aí quando eu peguei aquele voo de Brasília, peguei São Paulo a Brasília e fez aquela conexão aí de Brasília a Salvador. O preço fica mais em conta, a gente acaba pegando esses voos. E eu entrei naquele voo cansado, sentei lá no fundo daquele avião e aí entrou um cidadão. O avião já tinha ido para a pista para levantar voo, mas ainda não estava com todas as coordenadas ali autorizadas. E aí se levantou um cidadão e ele disse que era do FBI, começou, e ele surtou dentro daquele avião. E aí os comissários tiveram uma grande sabedoria, não agiram, ficaram ali ouvindo, ele ameaçando os comissários. E aí tiveram que voltar com o avião, a Polícia Federal veio para tirar aquele cidadão. Mas teve um momento de uma cena que eu lembro até hoje. Tinha algumas pessoas, 2, 3 poltronas na minha frente, e todo mundo ali em desespero, vamos rezar, vamos orar, vamos não sei o que e tal. Aí alguém disse assim, não tem nenhum pastor nesse avião aqui não? E eu quietinho, estava ali cansado. Falei, oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Eu quero ir para casa. Mas você percebe, irmãos, como as pessoas têm uma confiança nos profetas, nos pastores, nos sacerdotes. São homens sérios de Deus, então nós precisamos cumprir. Nós pastores precisamos cumprir, irmãos, mostrar coragem, mostrar ousadia, mostrar fé. Precisamos fazer isso, irmãos, porque é o que Deus quer de cada um de nós. Não fazer igual Jonas, foi dormir. Não, se esconder no fundo do navio. Não, nós não podemos e não devemos. Isso não deve acontecer conosco. Os marinheiros, cada um clamou ao seu Deus. Mas só tinha um Deus que podia livrar, que era o de Jonas. Mas ele estava escondido. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Começaram a lançar coisas fora, porque a situação era séria. Eles viram que o navio ia quebrar no meio. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e,
tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Não era um sono comum, não. Ele nem estava percebendo que o navio ia a pique. Ele nem estava percebendo que o navio ia quebrar, que tinha uma tempestade. Se você não está percebendo a tempestade que Deus colocou na sua vida, o vento contrário na sua vida, cuidado. Mais cedo ou mais tarde, como diz a Caim, o pecado vai te encontrar. Então, cuidado. Resolve logo hoje, porque pode ser tarde demais quando você perceber o tamanho do abismo que você está descendo. Tome uma atitude. Não seja um preguiçoso, não seja um dormioco, não vá descendo. Deus nos criou para subir. Subir e subir. E como diz Paulo, avançar para o alvo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento. Obrigado pelas vidas que assistem e ouvem, ó Deus. Glorifica o teu nome, Pai eterno. Ajuda cada uma. Livra-nos, ó Deus, de uma situação igual a de Jonas. Mas nos dê fé, Pai, para te servir. Eu te oro no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.